Hoje eu vou meditar num texto, meus irmãos, de Gálatas, Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, dos versículos 1 a 5, iniciando uma nova série. Deus nos tem dado a graça de expormos a Bíblia, nós fazemos exposições bíblicas, sempre de maneira expositiva mesmo, e Deus tem me dado esse privilégio, eu louvo a Deus por isso, ao longo de alguns anos, já indo para a segunda década, pregando assim. Foi possível expor o livro de Atos 60 vezes e um texto deverá ser produzido por conta disso em breve. Também a carta aos Filipenses, 26 pregações e com a graça de Deus isso pode ser útil ao povo de Deus nessa geração e nas próximas. Assim também outros textos que estamos estudando aqui na Igreja da Lapa e este é mais um. O livro de Paulo aos Gálatas, se Deus permitir, de maneira intercalada com outras pregações, nós estudaremos os 6 capítulos de Paulo aos Gálatas, se Deus assim permitir. Gálatas, então, capítulo 1, versículos 1 a 5. Eu vou ler, já vou falar com as crianças, pedir que elas façam a costumeira ilustração, aquelas que estão presentes aqui no templo. E também quem estiver em casa e quiser fazer, pode fazer. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridas crianças, a ilustração de hoje, o pastor pede para vocês fazerem o seguinte: se possível, desenhem a vocês com uma Bíblia na mão. Se possível, desenhem vocês olhando para a palavra de Deus. E eu diria, com a palavra de Deus nas mãos, vocês orando: Senhor, deixa eu entender este livro. Deixa eu entender este livro. Crianças, se vocês entenderem o Evangelho, enquanto crianças, vocês usufruirão 3 coisas que o pastor vai falar nessa exposição: ressurreição, graça e perdão. Se vocês entenderem o que é a ressurreição, se vocês entenderem o que é a graça e entenderem o que é o perdão dos pecados, acreditem nisso que esse seu pastor e amigo lhes fala nessa noite. A vida de vocês será uma vida vitoriosa. Não porque vocês serão pessoas que não errarão na vida, não porque vocês serão melhores do que outras pessoas, mas porque até nos momentos mais difíceis da vida de vocês, vocês lembrarão que alguém ressuscitou dos mortos para lhes dar vida, crianças. Vocês lembrarão que a graça foi tão abundante que apesar de vocês serem humanos, pessoas mesmo, ainda assim a graça foi derramada sobre vocês. E se vocês compreenderem o que é perdão de pecados, então vocês glorificarão, até mesmo quando vocês pecarem, a consciência lhes virá à mente, a ponto de vocês saberem que vocês têm advogado junto ao Pai. Agora imaginem, crianças, se vocês não entenderem isso logo, se vocês atravessarem a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude e talvez até a sua idade mais experiente, até a sua velhice, sem saber sobre a ressurreição, sem compreender a graça, sem compreender que vocês poderiam ter tido ao longo da vida inteira de vocês, alguém para recorrer na hora mais difícil, que é quando a gente peca contra Deus. Então imaginem o tempo perdido que vocês terão. Por isso, crianças, creiam em Deus logo, creiam em Jesus logo, não percam o tempo que muita gente perde, e até depois dos cabelos brancos, ainda não compreenderam sobre ressurreição, sobre graça e sobre perdão.
Aproveitem o tempo, crianças. Nós fomos chamados para aproveitar bem o tempo que Deus nos deu. Eu gostaria muito que vocês, ao desenharem, vocês mesmos, olhando para a Bíblia, pudessem fazer deste desenho, dessa ilustração, um pedido. Senhor, me faz entender, porque vocês não conseguirão entender pela sabedoria de vocês. Nem adultos entendem pela sabedoria deles. Nem os mais inteligentes da terra entendem pela sabedoria deles. Tem que vir de Deus. Mas que vocês tenham uma vida de oração, pedindo ao Senhor, faz eu reconhecer, Senhor, o Evangelho aqui nas Escrituras. Bom, caminhando, transpondo aí os limites das gerações, chegamos a nós adultos, que numa tarde de domingo estamos em uma igreja protestante, uma igreja reformada, para cultuarmos ao Senhor, para lermos a Sua palavra, e para que Ele fale aos nossos corações, como um dia falou a Paulo. E eu quero começar por aqui. Vejam isso. Eu hoje vou ler alguns versículos que estão em outros lugares, então quero já prevenir você, que você, se estiver com a Bíblia, você vai passear comigo, abrindo no livro de Atos, que está um pouco atrás dessa passagem, também na carta de Paulo aos Coríntios, que está também aqui pertinho do texto, tá? Em alguns outros lugares. Então, se você está aí com um aplicativo, você acompanha a referência e clica lá e acompanha, mas volta aqui para Gálatas, tá? Sempre que a gente for para uma referência, logo depois da referência a gente volta para Gálatas. Então, fica com o dedinho aí, aquele jeitinho assim, se abre a Bíblia e tal, e deixa o dedinho lá, vê a referência e volta para Gálatas, tá? Porque a gente vai pensar nesses 5 versículos agora, a partir dessa ideia. Como reconhecer o verdadeiro Evangelho? E eu vou falar de 3 coisas. Eu vou falar que o Evangelho é a boa nova da ressurreição. E esse assunto é novo, para as igrejas dos nossos tempos é novo. Evangelho de ressurreição. Uma ressurreição, 2 ressurreições? Só a ressurreição de Jesus? Nós ressurgimos? Não ressurgimos? Hoje está cheio de igreja que nem fala sobre isso. Porque talvez não creia na ressurreição. Nós cremos, sim, nós cremos nessa ressurreição. Então, primeira evidência de Evangelho é que ele é a boa nova da ressurreição. Está aqui no texto, no começo, Paulo diz isso. Segunda ideia que eu quero tratar é que o Evangelho é a boa nova da graça. Então, tem lugar para boas obras? Quando? Tem? Antes da salvação? Depois da salvação? Porque talvez nós tenhamos uma prática eclesiástica nos dias atuais que quase não fala de graça, porque parece que a gente está comprando perdão de pecados com as nossas obras. E muitas igrejas nos dias atuais acham que verdadeiramente a gente perde a salvação se não praticar as boas obras constantemente. E ai daquele que não estiver praticando boas obras ou que estiver em pecado no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Vai ficar. Bom, a gente quer dizer que não é assim. A gente quer dizer que a graça é total. Que a graça implica, inclusive, um suporte à nossa humanidade decaída. Nós que estamos no processo de redenção. Então, isso pode ajudar muitas pessoas nesses dias a crerem verdadeiramente na graça. É a boa nova da graça. E a terceira ideia que eu quero defender nessa noite é que nós reconhecemos o Evangelho quando vemos neste Evangelho o perdão. O Evangelho traz perdão. Você já pensou nós vivermos com dúvidas sobre o perdão de Deus? Já pensou você viver, atravessar, como eu estou falando com as crianças, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, sem saber que foi perdoado? Já pensou? Já pensou aquela conta que você sabe que deve, mas não tem como pagar? Já pensou? Então, em relação aos pecados, eu vou fazer a seguinte defesa. Em relação aos pecados, que pecado, a gente não resolve o problema com Deus, o problema do nosso pecado com Deus, fazendo outras coisas boas. A gente resolve o nosso pecado com Deus, o problema do pecado com Deus, confessando. Porque Ele perdoa pecados confessados. Vamos lá? Vamos pensar então, primeira coisa que eu gostaria de falar nessa noite, irmãos, e eu já vou para Atos logo, porque Paulo está falando dele. Paulo vai falar dele aqui nas 2 primeiras divisões que eu estou pretendendo expor aqui.
que é que o Evangelho é uma boa nova de ressurreição e que o Evangelho é uma boa nova de graça e de paz logo depois. Mas primeiro, por que eu quero dizer que o Evangelho é uma boa nova de ressurreição? Porque quando Paulo diz, olha, eu sou Paulo, Paulo era Saulo até a morte de Estevão e um pouquinho depois, ele mesmo contando, falando depois para frente, defendendo o seu apostolado, ele diz, eu estava lá, eu era aquele jovenzinho que aqueles que quiseram e que mataram Estevão deixaram as vestes, eu estava lá. E este Saulo, em determinado momento, a palavra Saulo, o termo Saulo, está relacionado a um rei do Antigo Testamento chamado Saul, da tribo de Benjamim. Então Saulo tinha um nome muito honroso, o nome Saulo é muito mais honroso do que Paulo. Porque Saulo remonta às 12 tribos, Saulo remonta a um grande rei do Antigo Testamento. Saulo era um nome de alguém que era muito zeloso das coisas, vamos dizer assim. Mas Deus muda o nome de Saulo para Paulo. E agora passa a se chamar de pequeno. Um pequeno servo agora. Agora não mais o Saulo cheio de poder, agora um homem pequeno. Como é que foi essa transição do grande homem, do grande poderoso Saulo para o pequeno Paulo? Ele conta essa história. Saulo precisou receber vida que não tinha. Enquanto ele era muito forte e poderoso, era um monstro nos seus delitos e pecados. Mas ele passou por essa transformação. Então esse evangelho da ressurreição, essa ação de fazer alguém ter vida depois de estar morto nos delitos e pecados, nós vemos aqui na passagem mesmo, ainda dentro do capítulo 1 de Gálatas. Eu vou pensar aqui algumas partes dentro do capítulo 1. Veja, por exemplo, quando Paulo diz como ele foi chamado, nos versículos 10 até o versículo 12. Estou dentro do capítulo 1 de Gálatas. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então ele diz, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Do que é que ele está falando, meus irmãos? E agora, deixando o dedinho aí em Gálatas, vamos para Atos. Voltando a alguns livros, Atos, capítulo 9. Do que é que Paulo está falando? Está falando do capítulo 9, dos versículos 1 a 9. E eu vou ler, essa é a história desse homem. Isso mostra o que foi a vida para ele. Vejam comigo, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus. Quando ele fala depois a Agripa na frente, ele diz que Jesus disse, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues? E depois, quando Paulo também explicando, ele diz, eu fazia de tudo para perseguir a Jesus. Ele não perseguia só os seguidores do caminho, ele detestava o nome de Jesus. Então Ananias, é no 6 para frente, né? Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Ainda é Jesus falando com ele. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. É disso que Saulo, agora Paulo, está falando, quando ele fala sobre o que foi essa primeira ressurreição, esse primeiro ver, esse primeiro entender. Paulo está dizendo que esse foi o evangelho que ele recebeu. Esse é o evangelho que ele entrega, o evangelho que ele recebeu. Agora vejam uma coisa importante nesse evangelho, essa boa nova da ressurreição, é que se Paulo foi chamado,
ele também foi comissionado logo depois. E nós vemos isso também lá em Atos, na continuidade. Ora, havia em Damasco, do versículo 10 para frente, o Evangelho é a boa nova da ressurreição. Este homem foi chamado e foi comissionado. Dos versículos 10 para frente tem o comissionamento dele. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei como lhe importa sofrer pelo meu nome. E então, até o versículo 19, então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Essa é a boa nova da ressurreição. A ressurreição que Paulo viu, que viveu. De onde vem essa ressurreição, meus irmãos? Que ressurreição é essa? Agora eu levo vocês para a carta aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, no capítulo 15. Veja, por favor. Primeira aos Coríntios, capítulo 15. Por que é que Paulo disse aqui no texto: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nós vemos a narrativa de todo o capítulo 15, que eu não vou ler, mas eu vou ler um ou outro versículo aqui. O 1, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Paulo está falando aos Coríntios. Agora veja o versículo 14. Depois de ele fazer a defesa da ressurreição de Cristo, depois de ele falar: Cristo ressurgiu e pessoas viram, ouviram. Ele apareceu a Cefas, que é Pedro, ele apareceu a muitas outras pessoas, ele apareceu a mais de 500 pessoas, e Paulo ainda diz: e se vocês duvidarem da minha palavra, eles estão vivos ainda. Vocês vão lá e falem com eles mesmo. Ou seja, era nisso que Paulo cria, que a ressurreição era a evidência do evangelho vivo, que Cristo havia ressuscitado verdadeiramente dos mortos. E então o versículo 14 é um checkmate que Paulo dá na igreja de Corinto. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, ou seja, se a igreja de vocês não crê na ressurreição, se houver alguma igreja que não creia na ressurreição de Cristo, o primogênito dos mortos, se não crermos verdadeiramente que ele foi levantado daquele túmulo, daquela tumba, para viver, se nós não crermos que aquelas mulheres entraram naquele dia e o corpo não estava lá, se nós não crermos que ele depois se reuniu com os discípulos e mostrou inclusive para um deles: creia, homem, creia, eu estou aqui. Se não crermos que ele ascendeu aos céus, naquele momento em que ele ascendia, alguns discípulos olhavam uns para os outros e diziam: meu Deus, isso é verdade. E então alguém da parte de Deus veio e disse: simplesmente creiam, da mesma forma como estão vendo subir, ele voltará. Se não crerem que ele ressurgiu e vive, que é a vida que está nele, se não crerem nisso, se houver uma igreja, um povo em Corinto que não creia nisso, e eu coloco um grifo meu, e se houver alguma igreja no mundo que não creia nisso,
Então ele diz o que acontece. Versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Qualquer igreja no mundo que não viver o evangelho da ressurreição engana pessoas, aponta desvios para fugirem do dia da glória do nosso Deus. Não importa que a igreja tenha um nome bonito, não importa que a igreja tenha um prédio bonito, não importa que a igreja esteja cheia de gente, é sinagoga de Satanás. O especialista em tentar desviar a mente das pessoas da vida eterna é Satanás. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu vou falar agora. Boa parte das igrejas que nós conhecemos é terreno do diabo, é sinagoga de Satanás. Pessoas usam a Bíblia, usam o púlpito, usam todas as condições que elas têm para não falar de ressurreição, para não falar de vida eterna. Nós temos um compromisso com a glória de Deus, de denunciar isso. Paulo fez isso. Paulo estava muito preocupado com esse tópico, e ele já diz no comecinho da carta aos Gálatas: o evangelho que eu prego não é da parte de homens, é da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que foi ressurreto. Antes de tudo, se vocês quiserem identificar evangelho, é a boa nova da ressurreição, a de Cristo, o primogênito dos mortos, para que todos aqueles que nele crerem vivam também. Não há outro evangelho. Qualquer outro evangelho é maldição. É anátema, diz Paulo aqui na carta aos Gálatas. Então, a primeira coisa, se você quiser identificar na sua geração marcas do verdadeiro evangelho, saiba que é o evangelho que fala da ressurreição. Não existe céu na terra. Existe céu nas promessas finais do Senhor. Existe o começo da vida eterna aqui. Nós começamos a vislumbrar as coisas do céu. Mas, irmãos, é a ressurreição de Jesus que nos leva para lá. A Bíblia ensina que nós somos peregrinos nessa terra. Esse não é o lugar definitivo da gente. E por isso igrejas não podem ensinar que esse é o lugar definitivo, que este é o céu de todos os tempos, e que bem-estar, vitória, finança, isso significa céu, porque isso não significa céu. Então essa é a primeira coisa. Isso aponta para um lugar diferente do nosso e melhor do que o nosso. A ressurreição. Bom, Paulo prossegue, voltando lá para Gálatas, agora versículo 3. Uma coisa que Paulo diz muitas vezes nas cartas, e como ele diz tanto, parece até corriqueiro. Ele diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo que então essa é uma evidência do Evangelho, o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho da graça e da paz. Parece tão simples, mas claro, todo evangelho é o evangelho da graça e da paz. Mas, meus irmãos, sabia que nem sempre foi assim com o próprio Paulo? Se vocês quiserem acompanhar, voltando agora para Atos, eu vou mostrar um tempo em que verdadeiramente Paulo era inimigo mesmo, como está aqui no versículo 13: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Irmãos, esse era um homem que vivia longe da graça. Esse era um homem que vivia sem o evangelho. Ele não tem vergonha de dizer: eu era essa pessoa. Eu era esse mau homem. Vocês sabem a minha história. Vocês conhecem a minha história. Mas ele narra isso de maneira clara em Atos capítulo 22. Abra lá comigo, deixando o dedinho aqui, porque a gente vai voltar. Atos capítulo 22, dos versículos 4 a 11. Atos 22, dos versículos 4 a 11. É quando Paulo está defendendo de novo o seu apostolado, e ele vai falar sobre quem ele era, como era ser um inimigo. O evangelho é o evangelho da graça e da paz. Há inimigos, meus irmãos.
Eis um inimigo, ele conta como era essa história, persegui este caminho até a morte, ele diz no versículo 4, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote, todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados, imagine a humilhação, para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. O gosto de Paulo era que um cristão sofresse. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim, então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia, e aí aquilo que eu acabei de ler agora há pouco, quem falava era Jesus, o Nazareno. Então ele faz essa pergunta no 10, então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado para fazer. E começa a transformação de Saulo. Esse é o evangelho da graça e da paz. É o evangelho que transforma. Irmãos, não tem como ser um crente pensando que nós nascemos crentes. Nós podemos até ter nascido na igreja, mas, irmãos, todos nós nascemos na iniquidade, todos nós. Todos nós nascemos com uma tendência a fazer aquilo que a nossa natureza permite, ou seja, alguém na queda não consegue deixar de pecar. Nós só conseguimos fazer as coisas relacionadas à nossa natureza. E então alguém sob a queda, alguém sob a imposição do pecado original, não conseguiria jamais viver sob a graça e sobre a paz, porque o Senhor está de um lado e este homem está correndo para outro. O Senhor e a sua justiça, a sua verdade se levantam diante dos seus olhos e ele quer fechar os olhos, ele quer fugir, porque todo o brilho e a glória de Deus lhe são algo que cega e que perturba. Por isso, todos aqueles, os inimigos da cruz, eles não têm prazer na presença de Deus. Saulo também não tinha, porque ele foi transformado. O que transformou Saulo, meus irmãos? O que operou em Saulo? Se você quiser acompanhar um pouquinho da transformação de Saulo, vá para Atos 26. Atos capítulo 26. Os versículos são o 19 até o 23. É quando ele, falando a um rei, ao rei Agripa, ele fala da sua transformação. Porque o Evangelho, uma das formas de compreender o Evangelho, é compreendendo que ele é a boa nova da graça e da paz. Então veja o que diz no versículo 19 até o 23. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, é porque ele estava explicando até aqui ao rei que ele havia sido chamado por Jesus enquanto ele era um inimigo. E então ele diz, olha, eu não fui desobediente ao que eu recebi, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram me matar ou matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Agora ele está dizendo, rei, você quer me prender? Se quer me matar, se quer fazer o que você quiser, faça isso a um homem que sabe o que passou. Faça isso a um homem que sabe o que está fazendo. Faça isso a um homem que foi transformado pela graça. Eu já fui inimigo de Deus, hoje tenho paz. Sabe a paz de Deus que excede todo o entendimento? Sabe a paz de Deus que faz a gente viver e dormir e pegar no sono, como um dia disse Davi no Salmo 3, ainda que os adversários estejam ali, com aquelas garras terríveis, sabe? É aquele que conhece o Evangelho da graça, é aquele que vive na paz. Que paz é essa, irmãos? Que paz é essa que alguns não têm, irmãos? Por que tanta perturbação? Por que tanto temor? Por que tanta dúvida? Por que tanta fuga?
Por que tantas tentativas de justificação própria, quando o verdadeiro evangelho é o da graça e da paz? Volta lá para Gálatas, capítulo 1, versículos 4 e 5. Agora, eu estou dizendo que tem jeito de reconhecer o verdadeiro evangelho. Primeiro, ele é o evangelho da ressurreição, que fala da vida eterna. Depois, ele é um evangelho que muda as pessoas. É o evangelho que transforma inimigos em filhos. Esse é o evangelho. É isso que as igrejas têm de pregar. As igrejas têm de se chamar de irmãos uns aos outros. As igrejas têm de viver na família da fé. As igrejas têm de amar o irmão, a irmã, porque foi para isso que nós fomos chamados, para amarmos-nos uns aos outros, como disse Pedro, amor ardente, amai-vos uns aos outros, de coração ardentemente. É isso que é ser igreja. Isso nos define diante do mundo. Nós somos o povo que se ama. Uma terceira coisa para reconhecer o verdadeiro evangelho é que ele é a boa nova do perdão dos pecados. E aqui, meus irmãos, vejam comigo, versículos 4 e 5. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O qual se entregou a si mesmo. Hoje pela manhã o reverendo Robert pregando aos Filipenses, em uma das passagens que davam base a isso, estava Filipenses 2. E, irmãos, que passagem maravilhosa aquela, do versículo 5 ao versículo 11, que diz que foi assim que Jesus Cristo se humilhou, fazendo-se um de nós. Irmãos, nós nos amamos tanto como pessoas, eu digo amor próprio, todos nós. Irmãos, Cristo se tornou um de nós e isso foi a sua humilhação. Isso foi a condensação da glória eterna num ser humano, limitado a andar por aquelas ruas empoeiradas de Jerusalém, limitado a ser perseguido, ridicularizado, a alguns armarem armadilhas para ele. Imaginem vocês o Filho de Deus tendo que fugir pelo meio da multidão para sobreviver, porque tinha algo a fazer. A cruz o aguardava. Imaginem vocês, irmãos, no momento em que ele chega a João Batista, e João Batista olha aquele homem vindo, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno, eu preciso fugir, eu não posso estar na presença dele. Mas o Senhor Jesus foi se achegando e foi dizendo: João, batiza, precisa fazer isso. Só que João havia dito: eis o Cordeiro de Deus. Irmãos, o Cordeiro de Deus morria. O Cordeiro pascal, o Cordeiro para expiar os pecados do povo das 12 tribos de Judá, morria. Você sabe que João Batista estava dizendo: eis aquele que vem para a morte, eu vou fazer parte disso. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que batiza com o fogo. Ele já havia dito: eu só faço esse trabalho de arrependimento, mas eu não sou o Cristo, ele virá. Ele havia chamado o Cordeiro de Messias e agora ele vinha na direção dele. Sabe aquele que um dia falou para Pedro: está chegando a minha hora, o Filho do Homem vai para a cruz. Pedro disse: não vai, não, nós não vamos deixar, o Senhor não vai morrer, nós não vamos deixar. Ele disse: arreda-te, isso não vem de Deus. E foi, irmãos. É aquele que Isaías um dia disse, e que nós cantamos aqui: não tinha formosura nele, nós o reputávamos como indigno. Não tinha beleza nele. A morte fazia parte do seu ministério. Imaginem Maria, no dia em que Simeão olha para Maria trazendo Jesus e diz assim: mãe, este homem está destinado para coisas muito grandes. Isso vai cortar o teu coração um dia, mãe. Ela guardava no seu coração.
Imagine essa mãe no dia em que Jesus fica lá no templo, não volta para casa. Ela pergunta para José: onde está o nosso filho? Eu não sei, vamos voltar. Eles voltam a Jerusalém, encontram ele entre os doutores. Quando Maria se achega para falar com ele, diz: filho, por que você fez isso? Ele diz: mãe, eu cuido das coisas do Pai, mãe. Imaginem esse homem, enquanto andava por aqueles caminhos, e as pessoas falavam: Rabi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele chegava, ao tocar, ao olhar, ao falar, tudo aquilo era tão grande, tão poderoso, mas ele sabia da cruz. Se entregou, diz o texto. Imaginem ele lá, na cruz, enquanto um zomba e diz: você tem poder? Prova que tem poder. Desce dessa cruz, desce a gente também. E ele lá. Imaginem aquele momento em que ele diz: Senhor, 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 eu estou desamparado, meu Pai. Imagine um pouquinho antes, quando ele está no Getsemane, e então os discípulos estão ali, ele diz: orem, 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 porque o príncipe deste mundo vai se levantar. E ele vai e ora em um determinado lugar. Quando ele volta, estão todos dormindo, e ele diz: vocês dormem, precisava orar, orem. E ele volta de novo ao lugar, e então, depois de uma passagem, uma narrativa, eis que vem Judas e vem aqueles a quem ele havia vendido. E então, enquanto ele orava, dizia: Pai, se possível, não deixe eu passar por isso, passa de mim este cálice, é um cálice difícil. Contudo, não seja a minha vontade. Se a minha vontade é de viver, eu sei que eu vim para morrer. A humanidade de Cristo, junto com a divindade de Cristo. E então, quando os soldados chegam e um dos seus apóstolos, Pedro, toma da espada e vai para fazer aquela defesa, e até machuca um homem chamado Malcolm. E Jesus diz: não, Pedro, não, Pedro. Se eu tivesse de ser defendido, seria pela milícia dos anjos. Mas eu não estou aqui para ser defendido. Esse é o que se entregou. O Evangelho, a Boa Nova, meus irmãos, passa por esse ato de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado, que veio para tirar a pena do pecado, que veio para que o pecado não nos levasse para a distância de Deus, o lugar justo das nossas vidas, nascidos na iniquidade, distantes de Deus por nossos pecados. Era justo, Deus não tem obrigação de salvar ninguém, mas o Filho do Homem veio para morrer, para que perdidos, irmão, não tem ninguém mais perdido do que nós, para que perdidos fossem perdoados. E então nós vemos um pouco disso, deste homem que se entregou para perdoar pecados. Se você quiser ver um pouquinho mais, no capítulo 4 de Gálatas mesmo, você está em Gálatas, né? Veja o que foi, por que ele morreu, por que ele ressuscitou. Veja qual era o alvo disso, por que o perdão dos pecados. Veja Gálatas, capítulo 4, versículo 1 em diante. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Agora veja o versículo 4, meus irmãos. É Paulo falando sobre o que é este que veio e se entregou pelos pecados. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, por isso ele quis que João Batista o batizasse,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Meus irmãos, nós só somos herdeiros por Deus porque os nossos pecados foram perdoados, porque um mediador nos resgatou. Nós só temos o perdão dos nossos pecados porque Ele se entregou. Assim como um dia Moisés tipificou de certa forma essa entrega ao serviço, indo para dentro do império de Faraó e resgatando aquele povo da escravidão para viver livre no deserto, para adorar ao Senhor, para depois ir para a terra prometida, dessa mesma forma, na instrumentalidade de Moisés, depois na instrumentalidade de Josué, que levou o povo à terra prometida. Aqui está aquele que nos resgatou, como também diz Pedro, vocês sabem do que vocês foram resgatados. Vocês foram resgatados de um fútil procedimento. Vocês viviam para vocês mesmos e nem imaginavam que eram escravos do pecado, presos nos laços que vocês mesmos se amarraram. E enquanto vocês viviam no pecado, vocês amavam o pecado e vocês não pensavam que vocês estavam mortos nos seus pecados. Acontece que um dia os seus olhos foram abertos, porque alguém perdoa pecados. Então, quando nós sabemos que somos pecadores, e mente quem acha que não é, se engana quem pensa que não é, como disse João, o apóstolo João em uma das suas cartas, junto com o entendimento que somos os piores pecadores, nós temos o que perdoa os piores pecados. Não existe pecado pior do que não adorar a Deus. Não existe pecado pior do que atribuir a homens, pessoas, circunstâncias, graça e gratidão, quando deveríamos dar a gratidão a Deus. Irmãos, nós só somos herdeiros porque ganhamos a herança. Nós não conquistamos a herança. E é por isso que então Paulo termina, peço que você volte a Gálatas 1, versículos 1 a 5. É por isso que Paulo termina essa pequena perícope, essa pequena passagem, com aquilo que ele mais faz. Ele faz aqui, ele faz em muitos outros lugares. Por causa disso, e eu concluo com isso, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. É para glorificar a Deus ou não é? Esse evangelho, era disso que os Gálatas estavam se afastando. Essa era a dor de Paulo. Essa é provavelmente a primeira carta, ela é a 9ª carta do Novo Testamento, mas provavelmente seja a primeira carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Ele disse, se vocês conhecerem o que é o Evangelho, como é que vocês vão fugir? Como é que vocês vão negar? Se vocês souberem do Evangelho da ressurreição, se vocês conhecerem o Evangelho da graça, se vocês souberem o que é alguém expiar os pecados de vocês, não é possível eu saber que agora vocês estão abandonando isso. Então, encerra-se aqui essa primeira parte de Gálatas. Uma das cartas mais lindas, mais profundas, é considerada, entre outras coisas, a carta magna da cristandade, porque foi a primeira de Paulo, e porque Paulo falou abertamente o que era ser uma igreja. E também, ao falar o que é ser uma igreja, mostra o que não é ser uma igreja. Essa é a dinâmica da carta aos Gálatas. Nós vamos trabalhar muito nisso, permitindo Deus. Eu quero aplicar isso em uma ou duas frases aqui. Se você crê em Jesus, você precisa crer no Jesus que ressuscitou. Você não pode crer no Jesus que vai lhe atender nos gostos que você quer. Esse é um ídolo. O Jesus que atende todas as coisas que eu quero, é um ídolo do coração. Nós não temos o direito de fazer de Jesus um ídolo. Jesus não é um servo nosso. Jesus é o primeiro a viver a vida eterna, que Ele mesmo veio para inaugurar e inclusive dizer, para o lugar onde eu vou, vocês também virão. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se nós quisermos reconhecer o verdadeiro evangelho em nós, esse precisa ser o primeiro passo, creia na ressurreição.
na de Cristo, na ressurreição dos mortos. De eu e você como mortos, vivos em Cristo, porque Ele nos deu vida. Tem que crer. Você precisa saber que você não é mais um morto. Você tem que viver o Evangelho da vida. E quem vive o Evangelho da vida não pode se comportar como morto. Não é justo. Por isso não é justo consumir o Evangelho nas igrejas. É justo viver o Evangelho. Nós somos a igreja. Segunda coisa, não pense que você vai agradar a Deus com obras maiores ou melhores do que a que Cristo fez. A maior obra já foi feita. Agora, tudo aquilo que nós viermos a fazer já não é mais por salvação. Se houver alguém aqui, nessa noite, que pensa que pode chegar aos céus por seu esforço, esquece isso agora, abandona isso agora. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento agora, para que você não se ache melhor do que é, e não se engane acerca de Deus. Eu e você não chegaremos ao céu de Deus por nossas forças. Eu sei que a maioria entende acerca do Evangelho da Graça, mas se tiver uma pessoa nessa noite que acha que pode alcançar salvação pelas coisas que faz, eu preciso falar a esse coração nessa noite: abandona isso. Talvez crianças possam pensar isso, e eu preciso dizer às crianças desde cedo: esqueçam isso logo, não vivam enganados, creio na graça. E uma última coisa é, irmãos, nós somos muito pecadores. Tanto quanto somos pecadores, temos de orar o tempo inteiro: Senhor, perdoa os meus pecados. Agora, a gente não pode dizer assim: Senhor, eu devo ter muitos pecados, perdoa os meus pecados. Irmãos, nós sabemos o que é pecado. Está no nosso coração, está na nossa mente. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Qualquer coisa que nós fizermos e que a nossa consciência mostrar isso desagrada ao Senhor, temos de pedir perdão por isso. Na verdade, nós temos de pedir perdão todos os dias da nossa vida. Isso mostra a nossa humildade, isso mostra o quanto nós reconhecemos o poder de Deus. Quanto menos pedir perdão, menos fé em Deus. Que o Senhor nos abençoe para que vivamos esse Evangelho da ressurreição, da graça e do perdão. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.